Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CPFL Energia e um mega dividendo que a CPFL poderia pagar para os investidores. A CPFL poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CPFE3 daria um dividendo acima de 20%. Detalhe que a CPFL já tem sido uma máquina de pagamento de proventos. Quando a gente pega aqui o histórico de longo prazo da empresa, perceba que ela já tem pago aí uma renda acima de 9% ao ano. E existem fatores que o mercado não está dando tanta atenção na CPFL que poderia colocar ela como uma das maiores pagadoras do setor elétrico por longo prazo. Fora que a CPFL, pessoal, foi um caso fenomenal, né? A empresa gerou muito valor para o investidor e se valorizou pegando aqui só a cotação padrão, tá? Sem considerar ajuste pelos dividendos. Você pega aqui a cotação das ações da CPFL, a ação se apreciou desde 2018 até agora mais de 151%, mostrando de que ela poderia sim estar ainda barata e com bom potencial tanto de alta e de bons pagamentos de proventos. Mas Pablo, uma empresa cotada por 10 vezes lucro, fiquem comigo aí que vocês já vão saber o segredo sobre CPFL que o mercado não quer que vocês saibam. Uma ação de energia de muita qualidade que poderia proporcionar para o investidor aí uma excelente renda passiva por longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que na carteira aqui do canal eu não possuo as ações da CPFL, mas eu acho uma empresa de muita qualidade. Quem sabe futuramente, né, ela não vem aí a participar da carteira, porque é uma empresa boa, de qualidade, que traz aí um retorno garantido para o acionista. Quando eu falo garantido, né, é de uma maneira previsível, porque geralmente empresas do setor elétrico aqui no Brasil, elas pagam bons proventos e tem uma previsibilidade que outros setores acabam por não ter. Mas qual que é a diferença? Existem nuances importantes que a gente precisa analisar nesse tipo de empresa de energia. Por quê? No setor elétrico, se a gente coloca em termos de segmentos, existem 3 segmentos principais no setor de energia: distribuição, geração e transmissão. No caso, a CPFL, 82% da receita dela é advinda do setor de distribuição. O setor de distribuição, pessoal, eu diria que fica no meio termo. Ele nem é tão cíclico quanto o setor de geração, que depende de preços de energia, questões hidrológicas, riscos ambientais, né, volume de chuvas, porque faz jus ali a água. Então, consequentemente, né, não depende disso. Mas também não é tão previsível quanto o setor de transmissão, o segmento, porque transmissão você ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Fora que as transmissoras, basta você tecnicamente instalar uma torre e já ligar os fios que você já está transmitindo energia. Ela não depende de fatores, né, extrínsecos para gerar receita. Ela já gera receita só do fato dela existir. Então, assim, o segmento de distribuição, ele acaba ficando no meio do caminho, no meio da banda. Por quê? Distribuição de energia depende muito de tarifas de clientes. É como se fosse um banco. Ela pode ficar inadimplente, porque se o cliente não pagar a tarifa de energia, ele terá cortes, né, na residência dele, mas a empresa também é prejudicada, porque tecnicamente ela não vai receber o dinheiro do cliente e vai ser impactada. Então, assim, pessoal, a questão, ela vai ter que entrar, né, com pedido judicial para fazer aquele cliente pagar as suas dívidas novamente. Então, assim, a questão é, o risco aqui no setor de distribuição é justamente esse, é o risco de inadimplência. Mas a boa questão é que se essas empresas tiverem uma boa taxa, né, ou seja, tiver ali uma boa transmissão de energia, eles conseguirem realizar, né, uma boa fonte para esses clientes não tiverem taxas altas de reclamação,
a CPFL é uma boa empresa, né, nesse quesito. Ela não tem taxas altas de reclamação. Então, por consequência, ela vai conseguir sim gerar receita de uma maneira muito previsível. E olha que engraçado, quando a gente pega aqui o histórico da CPFL Energia, perceba que desde o ano de 2016 em diante, ela começou a gerar resultados muito bons, porque de 2009 até 2015, o resultado da empresa só caía. Por quê? A empresa não era tão boa, era uma empresa que tinha ali, consequentemente, né, uma gestão não muito legal. Porém, depois, quando a State Grid, que acaba sendo um grupo chinês, adquiriu o controle da CPFL Energia, observe que o resultado da empresa começou a engatar uma crescente que nunca mais foi para trás. Por quê? Porque essa gestão aí da State Grid acabou aí sendo muito mais diligente, né? Fez com que a empresa aí conseguisse um crescimento muito acima do esperado. E quanto será que a CPFL cresceu ao ano? A gente pega aqui, ó, 2025, né? 5,74 bilhões de lucro. E vamos dividir lá pelo ano de 2015, que a empresa lucrava 875 milhões. Então, 10 anos no tempo, a CPFL dobrou o seu lucro, cresceu 556% em aproximadamente 10 anos. Se a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, 500%, arredondando aqui, né? 556% em mais ou menos ali, ó, 10 anos, a CPFL teve um crescimento na faixa, vamos colocar aqui 10 anos na taxa equivalente, de 20% ao ano. É por isso que a empresa acabou decolando na cotação e pagando bons proventos. Eu não acho que ela vai continuar crescendo 20% ao ano, mas a gente supor ali uns 9 a 10 já fica mais realista. Por quê? Esse crescimento foi excepcional e a empresa estava saindo de um fundo de poço que aconteceu ali no ano de 2015. Mas a boa notícia é que se a gente fizer aqui, ó, 1 menos o payout, né? Payout aqui da CPFL fica em 50%, multiplicado pelo um ROIC na faixa de 17% ao ano. Logo, ela pode crescer a uma taxa de 8,5% na perpetuidade. E se você fizer uma soma com o provento, perceba que o provento médio da CPFL no longo prazo é na faixa aqui de 7 a 8%, agora principalmente, né, com essa boa gestão da State Grid, e você considera o reinvestimento, ó, então, 8,5% mais 8% de yield e mais a taxa de reaplicação. Então ela poderia gerar aí mais ou menos uns 19% ao ano na média, já considerando dividendos, crescimento que ela pode gerar e mais reaplicação, 19,5% ao ano na sua média, o que seria um baita retorno para uma ação de energia de qualidade que não dá transtorno para o acionista. Então perceba que isso aqui é uma boa taxa. E quer ver? Quando você usa o indicador do Buffett, você pode observar que a CPFL está muito barata. Porque pense bem, ó. Claro, pessoal, eu preciso advertir vocês de um ponto. Pablo, mas a ação está 10 vezes lucro. Pessoal, lembre-se, empresas de muita qualidade nunca vão negociar com um múltiplo muito baixo. Às vezes, o múltiplo histórico de CPFL não é de 8, 9, é de 13. Olha aqui a média, ó. A média de negociação da CPFL no mercado acaba a ser de 13 a 15, até mesmo 20 vezes em mercados de alta. Então perceba que somente hoje, para ela regredir para a média dela, considerando esse múltiplo atual, a ação precisaria subir uns 40% na cotação, mostrando que a ação sim, neste preço, poderia estar barata. E pegando o PL projetivo da CPFL é ainda mais baixo, porque esse lucro vai crescer. Imagina que para o ano que vem, ela cresça seu lucro em 10%. Vamos supor, né? 8%. Vamos ser mais conservador. Coloca 8%. Ainda assim, pessoal, a empresa pode lucrar 6 bilhões. Você pode estar comprando hoje uma CPFL aí, ó. Pega o valor de mercado da empresa hoje, né? Que está na faixa de 56 bilhões. E divide por 6 bi de lucro, você está comprando uma empresa por 9 vezes o seu preço-lucro. Mais barato ainda do que está no preço de tela. E se você considera em relação à média, ela tem um bom potencial de upside. Então é a mesma lógica que eu falo para vocês aqui na carteira do canal do Itaú, que acaba tendo um múltiplo médio na faixa de 8 a 9. Porém, o mercado paga nesse tipo de ação de qualidade múltiplos mais elevados, de 13, 14, até 15 vezes lucro. Mostrando, né, que você pagar 8 a 9 vezes nesse tipo de ação que é de muita qualidade, está pagando barato. A questão do barato depende muito de um ponto de perspectiva. Você pega uma ação cíclica, você não vai querer pagar 9 vezes lucro, por exemplo. Claro, a não ser que ela esteja num ciclo de baixa e você verifique que o PL invertido seja uma oportunidade. Mas você não vai querer pagar numa small cap, uma empresa mais arriscada, digamos assim, 9 vezes lucro. Você não vai querer, você vai querer um desconto maior se a empresa foi mais arriscada. Porém, nas mais maduras, nas empresas mais ali verticalizadas, que tem uma demanda mais inelástica, você aceita pagar mais caro. Porque você sabe, né, que consequentemente não são ações ali que vão te dar dor de cabeça. Esse é o ponto que você precisa colocar
na ponta do lápis. E aí, olha que legal. No mercado de alta, uma ação dessa poderia se valorizar 100%, porque ela poderia ser cotada por 20 vezes seu preço-lucro. Se a gente pega pelo múltiplo do Buffett, que olha justamente para essas empresas de muita qualidade numa média de longo prazo, a gente vai olhar para o valor intrínseco. E como é que é? Você vai pegar 12%, que é o que Buffett exigia, tirar a taxa de crescimento, você tem 3,5%, porém a CPFL está tendo um LPA, lucro por ação, na faixa aqui de 4,76. Então 12 menos 8,5, você vai pegar aqui, ó, 4,76 e você vai dividir por 0,035, 0,037, né, pra gente ser mais exato. Consequentemente, você tem aqui, pessoal, um múltiplo, olha só que legal, tá? Vamos refazer esse cálculo. 4,76 dividido por 0,056, você tem aqui na CPFL um preço justo na faixa de R$ 128, pegando o LPA e dividindo pela taxa de crescimento restante, a razão dentre 12% do que o Buffett exige, menos a taxa de crescimento, então 4,76 dividido, né, por 0,037, preço justo hoje da CPFL, R$ 128,64. Isso nos dá uma valorização, pegando aqui a cotação atual da ação, de pelo menos ali 161%. Então mostra que a ação tá barata, ela poderia gerar um baita retorno fora uma grande alta na cotação para ser cotada pelo valor justo sob a perspectiva do Buffett. Pablo, por que você não usou Graham? Porque Graham só funciona para ações cíclicas, para ações com demandas inconstantes. Ações de qualidade que não tem uma oscilação grande no lucro, como a CPFL, como o Itaú, como por exemplo, né? Você pega ali uma VEG, você vai preferir usar mais o Buffett, porque aí você vai observar que nessa empresa dá para você sempre pagar mais caro se ela for crescendo o resultado, diferentemente de uma cíclica, que você vai preferir o do Graham, que você vai comprar com bastante margem de segurança. Então perceba que hoje CPFL estaria barata. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$10 por ação? Você tá ficando maluco? Claro que não, pessoal. Pense da seguinte forma, hoje se a gente pegar aqui, ó, o provento médio da CPFL, tá? Você pega aqui, ó, dividendo pago por ação, ela tem pago 2,79,3. Já tem momentos que ela chegou a pagar até 4. Imagina só se essa empresa continua crescendo. Ela pode aumentar o seu payout, talvez pagar uns 60%, 70% do seu lucro na forma de proventos. Então, se ela lucrar 6,5 bi e pagar 70%, porque ela não é uma empresa de capital intensiva, ela não precisa de tanto dinheiro para investir. Se você dividir isso aqui, né, pela quantidade de ações no mercado, você pode supor que ela distribua quase 4 por ação. Você perpetua isso por 3 anos, você já supera R$10 por ação. Olha o tamanho do provento que você pode receber com ações da CPFL, esperando 24% de forma yield composto, fora aí todo esse potencial de alta que a ação tem. Então, olhando por uma perspectiva diferente, eu acredito que sim, a CPFL está barata. Todo mundo fica falando, a CPFL tá cara, o Itaú tá caro, uma VEG tá cara. Só que, pessoal, todo mundo se esquece de que para cada empresa a gente tem uma maneira diferente de se analisar. Eu não vou usar a mesma maneira que eu analiso o Itaú para o Banco do Brasil. Eu não vou utilizar a mesma maneira que eu analiso uma CEMIG para uma CPFL. Cada empresa tem suas peculiaridades. E a CPFL é uma empresa que não é cíclica. Então a análise acaba sendo muito diferente. Você nunca vai ver uma CPFL negociando por 4 vezes. É muito raro disso acontecer. A não ser em momentos aqui extremamente raros, como por exemplo pandemia. Mas tirando isso, pessoal, quando que a CPFL negociou por 4 vezes lucro? Nunca. Então, você tem que sempre comprar abaixo da média histórica. E hoje eu acredito que a empresa está em 9 vezes, está barata, porque a média dela é 13. Então, mesmo hoje a R$49, você teria uma margem. E de dividendo, você poderia receber, ó, se ela continuar repassando aqui 50% do lucro na forma de proventos, pense assim, você vai ter um dividendo de 3 bilhões. Sobre o valor de mercado atual, você pode ter um de 5%, mas lembre-se que não é só o dividendo que importa. O que importa é o retorno total ao acionista no que diz respeito ao fluxo de caixa. Você coloca o fluxo de caixa total, uma CPFL da vida vai te trazer uns 17 a 18% ao ano de forma composta. E detalhe que desde o plano real, você pega ali, né? Desde o plano real, ou seja, há muito tempo atrás, a CPFL gerou, a ação da CPFL custava ali, né, mais ou menos, né, em 2005, 2004, R$2 era a cotação da época. No Google não vai aparecer, mas se você pegar em outros sites como invest.com e Hub3, você vai verificar que eu estou totalmente correto. Se você coloca isso aqui, ó, cotação atual, né,
da CPFL dividir por 2 há 26 anos atrás, a empresa deu aqui de valorização 2.350% de retorno total. Então vamos arredondar para 2.500. Significa que em 26 anos no tempo, a CPFL Energia deu aí 13% ao ano só de alta, porém ela pagou dividendos, então 13,44, mais aqui um yield de 6%, olha o retorno total dela, 19% ao ano, e esse retorno você teve com qualidade, você não teve com dor de cabeça. É tudo isso que você precisa pesar na ponta do lápis. Ah, eu quero ter mais retorno, então corra mais risco, essa que é a verdade. Você não vai conseguir ter um retorno tão alto se você não investir em empresa cíclica, pessoal, essa que é a verdade, que empresa mais previsível vai te dar um retorno menor, mas por consequência vai te dar, né, uma tranquilidade, uma previsibilidade muito mais elevada. Vai depender dos seus gostos e do seu foco como investidor de médio a longo prazo. Pablo, gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final, eu trouxe aqui uma bela oportunidade para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E fora que ela é totalmente automatizada. Cada balança, cada segunda, cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E comentem se vocês têm ações da CPFL, com a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho CPFL na carteira, mas eu acho uma ação que poderia ser elegível para a carteira do canal lá no longo prazo, não para agora, mas quem sabe daqui a um tempo eu poderia sim adentrar, porque eu acho uma empresa muito boa em termos de qualidade, de bom pagamento de provento e de previsibilidade. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!